Hoje nós vamos falar tudo sobre o ciclo de vida dos carrapatos e também as perguntas mais frequentes que vocês têm sobre esse parasita nojento nos consultórios. Bom pessoal, meu nome é Marcos, sou médico veterinário aqui da Zoomédica e já iniciando o vídeo com aquele clássico pedido para você clicar no botãozinho vermelho, se inscreve, já que aqui nesse canal da Zoomédica tem conteúdo gerador de saúde e longevidade para o seu animal e para você. Clica no botãozinho vermelho e se inscreve. Além disso, segue a gente aqui em cima nas redes sociais, que é o meu Instagram, Marco Paiva, e o Instagram da Zoomédica, que é Zoomédica 24 horas. Lá a gente tem conteúdo todos os dias para vocês. Então vamos falar sobre como é o ciclo de vida desses carrapatinhos. Pois é, os carrapatos são aracnídeos que podem parasitar cães, gatos, nós também e outros animais domésticos. E há vários tipos de carrapato, sendo que alguns têm preferência por determinada espécie, o cão, por exemplo, e outros não se importam tanto com o hospedeiro que vão parasitar. E o carrapato marrom ou urbano, que é o Rhipicephalus sanguineus, parasita principalmente os cãezinhos. E nessa foto aqui temos a larva, ninfa, macho adulto e fêmea adulta. Só falta o ovo para completar o ciclo do carrapato. E essa espécie prefere ficar perto dos locais onde o cão vive, como pisos cimentados ou pisos de madeira. E além do chão, o carrapato marrom adora esconder-se nas frestas de paredes e no teto, ou seja, ele gosta de toda rachadura ou greta que encontrar pela frente. E quando os cães e gatos estão dormindo ou descansando, os carrapatos descem para subir neles e fazer sua alimentação de sangue. Lembrando, pessoal, que carrapato em gatos é mais raro, é muito mais comum e muito mesmo em cães. E as fêmeas de carrapatos podem ficar muito grandes e muito mesmo. E esse grande que eu falei é porque elas ficam cheias de sangue em seu interior após a alimentação. E o nome desses carrapatos grandões, como na foto que o Lucas colocou para vocês, é a teleógena. E já os machos tendem a ficar do mesmo tamanho e raramente os carrapatos são encontrados na grama. E após sugar o sangue, as fêmeas descem do animal e procuram um local seguro para fazer a postura. E na verdade, elas morrem após a postura. Para se ter uma ideia, cada fêmea de carrapato marrom pode colocar até 4.000 ovos. Dos ovos colocados no ambiente onde o animal vive, eclodem as larvas que imediatamente procuram um cão ou um gato para se alimentar. E as larvas se desenvolvem em ninfas. E essas, por sua vez, em carrapatos adultos, conforme mostrado esquematicamente nessa figura para vocês. E desde ovos até adulto e nova postura demora por volta de 3 meses para ocorrer. E todas as formas evolutivas do carrapato marrom alimentam-se de sangue. Devemos tomar muito cuidado, pois esses parasitas transmitem doenças como a babesiose e a erliquiose, conhecidas popularmente como doença do carrapato, que podem levar cães à morte. E para você conhecer mais sobre doença do carrapato, eu vou deixar um card aqui para vocês, na qual a gente fala sobre babesiose e anaplasmose, o que é os sinais, diagnóstico e tratamento. E um outro card também sobre a erliquiose canina, e que é tão comum nos animais e nos nossos atendimentos lá na clínica. E após esse tópico do ciclo do carrapato, que é muito importante a gente saber, vamos para as perguntas frequentes que você tem nos consultórios. Então eu listei aqui as principais, as top perguntas que todo mundo faz. A primeira delas é: meu pet está com carrapatos, de onde ele pode ter adquirido esse parasita? Pois é, os cães e gatos podem adquirir os carrapatos em lugares como praças, parques, pet shops ou até mesmo em casa. E por que eu estou falando isso? Porque os carrapatos escalam muros, por isso que eles podem vir até de uma casa vizinha.
Vamos lá para a segunda dúvida. Eu tratei meu animal com um produto para carrapato, mas ainda vejo os parasitas. Será que esse produto não funcionou? Pois é, cada produto tem uma maneira de agir nos carrapatos. E em muitos casos o princípio ativo é absorvido pelo animal e atua nos parasitas que estão se alimentando sobre cães e gatos. Em outras palavras, os carrapatos precisam picar o animal para ingerir o sangue com o produto e assim morrer. Existe um tempo mínimo entre a picada do carrapato e sua morte. Dessa forma, mesmo o animal tratado, podem ser vistos pequenos carrapatos que ainda não ingeriram sangue ou que ingeriram e irão morrer nas próximas horas. Também sabemos que existem formas jovens de carrapatos capazes de permanecer no ambiente durante meses. Às vezes até esse carrapato dessa dúvida tão comum das pessoas veio do ambiente. Então ele é um carrapato novo que ainda não ingeriu o princípio ativo. E além desse princípio ativo mais utilizado, que é por via oral, que cai na corrente sanguínea e o carrapato chupa o sangue do animal e morre, existem vários outros também. E todos têm um tempo de atuação. Não vai matar de modo instantâneo. Primeiro o carrapato ingere ou inala o produto e depois de algumas horas ele morre. Cada carrapato encontrado no animal pode haver até 9 carrapatos jovens. E são esses jovens ovos, larvas, ninfas e adultos imaturos no ambiente em que seu animal vive. Se o ambiente não for tratado, os carrapatos jovens subirão nos cães e gatos para se alimentar. E para efeito adequado, o ideal é manter o tratamento no animal de forma contínua e cuidar para que o ambiente seja sempre limpo e desinfetado. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Eu preciso tratar todos os animais da casa com produtos contra carrapatos? A resposta é sim. Devemos tratar todos os animais da casa, inclusive o ambiente, como a gente falou anteriormente, já que as formas imaturas, que representam 95% da população de carrapatos, estão no ambiente e podem subir em todos os animais da casa, inclusive na gente. E os carrapatos picam cães e gatos e ingerem o princípio ativo e morrem. Esse processo de eliminação dos carrapatos ambientais com base na picada do animal tratado pode ser muito lento, caso os outros animais e o ambiente não sejam tratados ao mesmo tempo. Por isso que é sim ideal tratar todo mundo e o ambiente. Vamos então para a nossa quarta pergunta frequente. O carrapato do cão pode passar para o ser humano? Qual que é o risco? E a resposta é sim. O risco de picada do carrapato marrom, que é o carrapato urbano, é pequeno, pois ele tem preferência por cães e gatos, e principalmente por cães. Outros carrapatos, como carrapato estrela, são menos específicos e podem parasitar os seres humanos, cães, cavalos e animais silvestres. E por meio da picada, os carrapatos podem transmitir doenças para nós também, seres humanos. E uma doença famosa é a febre maculosa, que quem passa é o carrapato estrela. Outra pergunta: por quanto tempo devo tratar meu cão contra carrapatos? Pois é, o uso de produtos no cão e no gato deve ser contínuo ao longo de todo o ano. Essa é a primeira maneira de utilizar o produto. A outra é quando houver infestação, ou seja, quando houver necessidade. Você pode optar por uma ou por outra. E esse tratamento feito corretamente ajuda a eliminar as formas do ambiente onde o animal vive e previne infestações provenientes de outros ambientes, como parques, praças e outros locais, ou de animais que possam visitar a casa na qual o cão ou o gato vivem. A outra pergunta muito frequente seria: onde mais posso encontrar carrapato em minha casa além do meu animal? De uma população de carrapatos, apenas 5% correspondem a carrapatos adultos, que são os visíveis nos cães. E 95% são as formas invisíveis aos nossos olhos, ou seja, as formas imaturas ou ambientais que não são vistas. E essas formas imaturas escalam paredes, muros, vivem em frestas, telhados e na casinha dos cães e dos gatos. E as fêmeas colocam ovos no ambiente. Por isso, o ideal é fazer limpeza de todos os locais onde o animal vive.
A 7ª pergunta é: como posso eliminar os carrapatos do ambiente? Você tem que utilizar produtos específicos para essa finalidade. Geralmente esses produtos são diluídos em água e aplicados sobre as superfícies de pisos, paredes e tetos via pulverização. Para ser mais específico, são os produtos à base de deltametrina. Outro método de desinfecção ambiental seria o uso de vassouras de fogo, e elas são efetivas nos casos em que podem ser utilizadas. Além disso, existem empresas especializadas na eliminação de parasitas em ambientes internos e externos, que são aquelas empresas que fazem dedetização. E quais males os carrapatos podem causar para o meu animal? Essa pergunta também é muito frequente. E como consequência do parasitismo por carrapatos, cães e gatos podem apresentar anemia, alergia e até coceira intensa. E os carrapatos também podem transmitir doenças como erliquiose e babesiose, que são as doenças do carrapato em cães. E eles também, infelizmente, são transmissores de doenças para nós, seres humanos. E a febre maculosa, que é aquela doença que nós falamos anteriormente, que pode passar para ser humano, é causada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela. E em alguns casos pode causar febre, falta de apetite, dores nas articulações, manchas pelo corpo e levar nós e os animais à morte. Outra pergunta frequente: trato o meu animal contra carrapato regularmente? Isso significa que ele nunca vai pegar a doença do carrapato? Ou nunca vai ter esses outros sinais que eu falei, como alergia, coceira e anemia? Pois é, pessoal, eu queria responder sim, mas infelizmente a resposta é não. Nós não podemos afirmar isso, pois a chance desses sinais acontecerem ela é reduzida, mas não é eliminada. Já que na maioria dos medicamentos o carrapato tem que picar o animal para morrer. E até naqueles produtos que agem de modo tópico, por exemplo, ele pode chegar ainda a picar o animal. Você lembra que eu falei que todo produto tem um tempo de ação que demora horas? Pois é, essas horas podem fazer com que o carrapato pique seu animal e tenha esses sinais que nós falamos anteriormente. A anemia eu acho difícil ele ter, porque o carrapato vai morrer em horas, então não vai dar para fazer a sucção de muito sangue. Agora, coceira, alergia e doença do carrapato em cães, sim. E coceira e alergia seriam em gatos. E um carrapato infectado ainda pode transmitir a doença para o cão tratado. Mesmo que seu animal tenha sido tratado para a doença do carrapato, isso não isenta ele de ter novamente através dessa picada desse carrapato infectado. Meu animal foi picado por um carrapato, ele vai ter a doença do carrapato ou esses sinais que eu falei? E a resposta é nem sempre. O carrapato precisa estar infectado com parasitas que causam a doença para haver transmissão. E esse animal que foi picado, ele deve ser observado quanto aos sinais clínicos, se é que eles serão apresentados. Já que o carrapato, pessoal, por si só, ele é saudável. Se ele não estiver infectado e picar seu animal, ele não vai transmitir doença. É claro que a alergia, a anemia e coceira ele pode acontecer. Agora vamos para a nossa última pergunta frequente que vocês têm, e ela é: quais são os principais sintomas das doenças transmitidas pelo carrapato? E esses sintomas podem ser vários, inclusive alguns são confundidos com outras doenças, como leishmaniose, por exemplo. E eles são febre, falta de apetite, perda de peso, tristeza, sangramento nasal, vômito e manchas avermelhadas pelo corpo são alguns dos sinais mais comuns das doenças transmitidas pelo carrapato. Contudo, como esses sintomas podem ser confundidos com várias outras doenças, como eu falei, que é o caso da leishmaniose, por isso é importante fazermos sempre diagnóstico diferencial. E a prevenção do carrapato, pessoal, é muito importante, porque vai diminuir a chance do seu animal apresentar tudo isso que eu falei. E além disso, gera mais saúde, mais longevidade para você também, já que, como a gente viu, o carrapato estrela transmite doença para nós. Então, o carrapato é sim um assunto de saúde pública, não só saúde dos animais, mas saúde nossa como um todo. E não se esquece, tapa no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube,
Não perde os conteúdos que a gente coloca aqui e segue a gente no Instagram, olha, que o Lucas, que é o editor nosso aqui dos vídeos, deixa para vocês. O meu, Marco Paiva C, e o da Zoomédica 24 horas. Lá tem conteúdos todos os dias e você também acompanha a rotina dos nossos veterinários. Um beijo forte para todo mundo e um beijo para o seu pet também. E até o próximo vídeo. Não perde!